O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou a quebra de sigilo bancário de investigados na operação que apura o vazamento de dados de ministros do Supremo e familiares. Moraes determinou também a quebra de sigilo telemático, que inclui dados de e-mails, mensagens e acesso à internet, para saber com quem os investigados conversaram. A Polícia Federal cumpriu ontem 4 mandados de busca e apreensão contra servidores públicos em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Essa operação foi autorizada por Moraes diante de uma representação da Procuradoria-Geral da República. O STF afirmou em nota que as investigações iniciais revelaram múltiplos acessos ilegais e dados de ministros e parentes. Alguns juristas criticaram essa ação de Alexandre de Moraes, entendendo aí que pode ter sido um pouco de exagero da parte dele. Queria te ouvir, Josias, como é que você viu essa decisão de Alexandre de Moraes, essa quebra de sigilo desses suspeitos aí? Tá tudo muito nebuloso, né, Fabiola? Porque todas as coisas que acontecem no Supremo relacionadas a esse escândalo do Master e os seus desdobramentos, é tudo muito obscuro, falta transparência. Logo depois dessas batidas de busca e apreensão feitas na terça-feira, nos endereços aí de 4 servidores que estavam na Receita e que foram identificados como vazadores de dados secretos, logo depois dessas batidas, o Alexandre de Moraes divulgou uma nota. E nessa nota, o ministro diz que foram detectados diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Receita, que ocorreram vazamentos de informações sigilosas, endossou uma avaliação da Procuradoria-Geral da República, segundo a qual houve instrumentalização desses dados e o vazamento nessa versão produz suspeitas artificiais que são de difícil dissipação. Uma vez levantada a suspeita, você não desfaz mais a atmosfera de suspeição. Esse comunicado do ministro diz muitas coisas definitivas sem definir bem as coisas. Não revela, por exemplo, quais foram os ministros que tiveram os dados violados. Há uma percepção, uma informação, mas de bastidor, uma informação informal, de que o Alexandre de Moraes, de que a mulher do Alexandre de Moraes seria uma das contribuintes que tiveram seus dados invadidos. O filho do ministro, o filho de um outro ministro, a ex-mulher do Gilmar Mendes, mas não há. O Alexandre de Moraes não informou, não esclareceu também quais foram, finalmente, as informações que efetivamente vazaram. Ele diz, houve vazamentos em série que cria uma aura de suspeição. Que informações vazaram? Né? De resto, Fabiola, o Alexandre de Moraes, ele esqueceu de lembrar, ou lembrou de esquecer, que as informações que constrangem hoje a ele próprio e ao colega Dias Toffoli, nesse caso do Master, não saíram dos computadores da Receita Federal, saíram do aparelho celular do Daniel Vorcaro. A Polícia Federal extraiu das nuvens digitais abastecidas pelo Vorcaro aquele contrato de 129 milhões de reais do Master com a mulher do Alexandre de Moraes, a doutora Viviane Barsi. A polícia tirou das nuvens do Vorcaro também os dados que permitiram aos investigadores detalhar num relatório de 200 páginas as conexões pessoais, empresariais, que levaram o Toffoli, aliás, a ser expurgado da relatoria do caso Master no Supremo. São dados que não vieram dos computadores da Receita. Né? Agora, obviamente que apoiar a investigação e até a necessária punição de servidores que bisbilhotaram ilegalmente na Receita Federal dados fiscais de ministros do Supremo, dos seus parentes, isso é uma coisa. Né? Isentar todos os magistrados do Supremo de explicações é outra coisa. E coisa bem pior é utilizar esses ilícitos ocorridos na Receita Federal para embaralhar investigações de autoridades que estão aí enroladas nesse escândalo do Master. Então, Fabiola, os crimes de auditores fiscais não tornam as togas todas, os seus familiares, seres imaculados. As pessoas têm que explicar o que tem que ser explicado. Né? Mas, infelizmente, até aqui, o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, eles vêm considerando que um contrato generoso,
sem evidências de contraprestação de serviços advocatícios, transações turvas ali em torno de um resort, o taiaiá, tudo isso não ultrapassa, na visão dos ministros, as fronteiras do decoro, da ética, mas o fato de os ministros ignorarem a realidade não faz com que a realidade desapareça. Então, é claro, Fabiola, que auditor fiscal criminoso que invade sem justificativa dados de contribuintes, seja quem for, se poderoso ou não, esse tipo de servidor tem que ser punido. Mas a coisa começa a embaralhar quando ministros do Supremo não distinguem interesses particulares e públicos. E quanto mais poderosas são as autoridades, quanto maior for a influência, mais os meios e os fins vão se confundindo, vão se afastando uns dos outros. Sobretudo quando ministro do Supremo não consegue respeitar a própria supremacia. Então, há muita coisa por explicar. O inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes é ele mesmo inexplicável. Se o ministro tinha informações, ele tem que dizer que informações são essas que levaram a abrir o inquérito, e não poderia ter incluído isso no âmbito daquele velho inquérito lá de 2019 das fake news. Ele que requisitasse uma investigação nova ao Ministério Público, submetendo as informações de que dispunha à análise do Procurador-Geral, Paulo Gonet, do modo como se fez, parece que o ministro estava fazendo o que os advogados chamam de pescaria probatória. Jogou a rede para ver o que pescava. O que pescou, se real, se verdadeiro, merece punição. Agora, isso não isenta, Fabiola, os ministros, o próprio Alexandre de Moraes, de dar as explicações que são devidas. A opinião pública quer saber se tem gente que não merece respeito no Supremo ou não. É isso que interessa, em última análise, à opinião pública brasileira. Então, o ministro do Supremo não é ser invulnerável, Fabiola. Tem até na nossa página do UOL uma entrevista com o professor de Direito da FGV, do Rio, Thiago Bottino, e ele falou sobre essa autorização de Moraes, né? Ele afirmou que qualquer juiz, seja de primeira instância ou não, deve ter isenção para julgar. E ele diz, e quando se é vítima de um eventual crime, essa isenção desaparece. É esse questionamento que volta e meia aparece em relação como ele sendo vítima, né? O juiz. E aí o que o advogado disse, o Bottino, é que Moraes deveria encaminhar o caso, então, para um juiz de primeira instância. Ele disse, abre aspas, não há foro privilegiado quando a vítima é um ministro do Supremo, fecha aspas. Daqui a pouco a gente vai ter também uma conversa aqui com outro jurista para que a gente possa esclarecer, mas volta e meia vem esses questionamentos dos próprios juristas, Sakamoto, sobre as ações de Alexandre de Moraes. Nesse caso, como é que você viu? Ele quis ali saber exatamente, né, quem eram aqueles que estavam tentando espionar os ministros do Supremo, né? Acho que tem dois pontos para ser tratados nessa história. Primeiro é a questão, né, disso ser feito, inclusive, em meio ao inquérito das fake news, que está aberto desde tempos imemoriais e que merece ter uma conclusão, um desfecho. Você não pode deixar um inquérito aberto a tempo indeterminado para ficar enfiando coisa. Porque, na prática, esse inquérito lá atrás nasceu como o grande inquérito da defesa do Supremo Tribunal Federal em meio a um caldo político em que a Presidência da República e o Congresso Nacional estavam atacando o Supremo Tribunal Federal. E aí o que aconteceu acabou ficando e entrando tudo que é visto como um ataque a qualquer ministro ou à instituição, acaba entrando lá no meio como um grande inquéritão. Mas não pode isso. E a gente já falou aqui várias vezes, já não pode ter isso. Você precisa de um desfecho, precisa ter uma conclusão, né? Você não pode ter um inquérito que acaba se estendendo. Justificativa jurídica. Tem justificativa jurídica, sempre vai ter. A questão não pode ter um inquérito que fique demorando tanto tempo assim, que você fique jogando coisa lá dentro. Segundo, como o próprio professor Gustavo Sampaio conversou com a gente, né, um dos grandes problemas dessa história inteira é exatamente que essas questões relacionadas ao Supremo não tem ninguém acima. Né? Então, do jeito que foi colocada, estruturada a Constituição, você não tem alguém acima no sentido de poder julgar as posições que estão tomadas pelo próprio Supremo. Quem deveria julgar as posições tomadas individualmente no Supremo seria o Pleno do Supremo. Mas aí, neste caso, como, apesar de uma reclamação aqui e ali de ministros, porque sempre tem divergências internas, mas a maioria dos ministros acaba vendo o trabalho do Alexandre de Moraes, nesse sentido, como um trabalho de espécie de xerife interno que acaba protegendo eles próprios disso tudo. Então, e eles entregaram para o Alexandre de Moraes lá atrás essa função de xerife próprio do Supremo.
né, para proteger os próprios membros do Supremo desses ataques. E aí o que acontece? Aqui e ali, eles veem que há um exagero aqui, um exagero ali, só que eles ainda veem isso como útil, ou seja, o Pleno do Supremo, não o CNJ, mas o Pleno do Supremo, que teria essa capacidade de fazer essa modulação, não vai fazer essa modulação, porque no final das contas concorda com isso. Né? Só que aí, ou seja, você tem esse problema, né? O que fazer numa coisa em que você tem essa necessidade de poder analisar a decisão de determinado ministro que deveria ser feita pelo Pleno, mas o Pleno não vai fazer. Aí você tem, esta é uma banda de discussão, ou seja, precisa entender o tamanho do problema. A outra banda de discussão, que na minha avaliação é tão grave quanto, é o fato de que você tenha um Estado em que membros dos servidores públicos fiquem buscando, procurando dados para tentar incriminar aqui e ali, distorcendo ou não, outros servidores públicos, sejam eles de qualquer um dos três poderes. Você pega um estado de arapongagem, um estado de espionagem, que também não pode ser aceito, pela simples razão de que qualquer prova obtida dessa forma anula depois o processo, anula todo o processo. Lembra da Lava Jato? A Lava Jato, e aí o pessoal acabou virando Fla-Flu exatamente por conta dos crimes cometidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba, pela Força Tarefa da Lava Jato, que ficaram descobertas pela Vaza Jato. Mas tinha corrupção no meio de todo daquele furdúncio. Quem diz que a corrupção era total ou a corrupção não existia, são dois grupos que estão fazendo torcida organizada. Mas tinha. Qualquer pessoa que vai analisar lá sabe que tinha indício de corrupção, mas acabou indo para o beleléu. Por quê? Porque o pessoal quis ser mais esperto que o gato. Quis atropelar a lei. E aí a gente vê isso. Isso é útil, no final das contas, o que a Lava Jato fez, foi útil para determinado grupo político chegar ao poder, mas não para poder você passar limpo a corrupção no país. Então, da mesma forma, se a gente está vendo que há problemas e há indícios envolvendo ministros do Supremo, tem que se fazer isso, buscar a forma de fazer isso dentro das 4 linhas da Constituição e não fora. Porque senão, o que acontece? Vai ser depois tudo jogado na lata do lixo.